Fala pessoal, bem-vindos ao Lave Matemática. Eu sou o professor Thiago Basílio e é sempre uma honra ter cada um de vocês aqui comigo. Trago hoje, finalmente, com muito atraso, o vídeo de encerramento do volume 1 do PET 2021 do terceiro ano do ensino médio. Aos que já estão habituados com o PET desse ano, né? Nós temos a novidade que, além das atividades que são trazidas no PET, vocês têm que fazer também as atividades complementares que são propostas pelos seus professores, ok? Isso daqui, então, nesse vídeo eu vou resolver as atividades que eu propus aos meus alunos. Agora, se você não é meu aluno e você está aqui, não feche o vídeo, eu te aconselho a se juntar a nós, ir na descrição do vídeo, acessar o link que está ali, está logo no início da descrição, para que você consiga acessar a lista que eu vou resolver hoje, ok? Aí, se você quiser, você acessa a lista, pausa o vídeo, tenta resolver e depois você volta aqui para poder conferir o seu desempenho, ok? Aviso a todos que também na descrição do vídeo você vai encontrar a minutagem que visa facilitar o acesso a determinada questão, porque pode ser que você fez a lista toda e você está muito seguro sobre o que você respondeu, exceto alguma questão específica que você não entendeu, que você travou, que você quer tirar sua dúvida. Então, se você está aqui para ver uma questão específica, basta você acessar aqui na minutagem, localiza a questão, clica no tempo que está marcado, que aquele tempo vai indicar o início da discussão sobre a questão, e aí fica mais fácil para você, você economiza seu tempo, mas convido que você assista o vídeo inteiro, ok? É, Cada questão aqui, pessoal, eu vou dividir em três momentos, ok? Vou fazer duas pausas virtuais em cada questão. Então, primeiro eu vou fazer meramente a leitura da questão, tá? Aí eu vou falar, se você quer tentar resolver, pausa o vídeo e retorna em seguida. Aí depois disso eu vou discutir a questão, vou analisar o que está sendo informado, o que está sendo pedido, indicar meios para você conseguir obter aquilo que foi pedido. Ou seja, eu vou te dar o caminho para você resolver a questão, certo? É, E aí de novo eu vou falar, depois que eu fizer isso, eu vou falar, ó, se você acha que você consegue resolver a questão agora, pausa o vídeo e retorne para conferir a resposta. E aí sim, no terceiro momento, eu vou finalizar a solução da questão. Tudo bem? Eu tô com a impressão que pode ter faltado alguma coisa na minha informação, que eu tô condensando cada vez mais a minha fala. Essa minha fala durava mais de 4 minutos, agora durou 3. Mas eu acho que é isso. Se eu lembrar, depois eu falo. Vamos então de questão 1, tá? Questão 1. Em um grupo de 10 pessoas estão Anderson e Eduardo. Quantas comissões de 5 pessoas podemos formar? Letra A, em que ambos estejam presentes. Letra B, em que nenhum deles esteja presente. E letra C, em que apenas um deles esteja presente. Então, se você acha que você consegue resolver essa questão, pausa o vídeo e retorne em seguida. Bom, pessoal, esse é um dos clássicos exemplos de exercícios da área da matemática conhecida como análise combinatória. A análise combinatória, ela lida com a contagem, tá? E pode ser contagem de elementos, pode ser contagem de agrupamentos, e essa questão ela fala exatamente da ideia dos agrupamentos. Vou até escrever aqui para poder destacar, tá? Nós estudamos, inclusive veio isso no PET, três tipos de agrupamento. Nós temos as permutações, nós temos o arranjo simples e nós temos a combinação
simples. Qual que é a diferença básica entre esses três? A permutação, você tem um grupo de elementos e você quer saber de quantas maneiras você pode ordenar esses elementos, esses objetos. Então, vamos supor aqui que você tem 10 objetos, tá? 10 não, 10 é muito. Vamos supor que você tem 6 objetos e você quer ordenar eles. Então você vem aqui e a gente usa meio que a ideia do princípio multiplicativo. Você coloca 6 espaços, aí você vai ver que objeto que ocupa a primeira posição. Pode ser qualquer um dos 6. Então tem aqui a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta posição. Então, para a primeira posição, você tem 6 opções. Para a segunda, você tem 5. Pessoal, isso aqui não é a solução da questão, tá? Só estou usando espaço aqui. Então, não copia, não, que eu estou só explicando a teoria, tá? Aí, para terceira. Por que são 5 aqui? Porque eu não posso repetir o objeto. Eu estou ordenando. Então, se eu já escolhi um objeto para a primeira posição, eu não posso colocar ele na segunda. Então, sobram os 5 que não foram escolhidos. Mesma coisa na terceira. Eu já usei 2. Então sobram 4. Na quarta posição eu já usei os 3. Então sobram 3. Na quinta posição eu já usei os 4. Então sobram 2. E na última posição só sobra 1. Então, para você obter o total de maneiras, basta que você multiplique esses valores todos. Isso aqui nós representamos, de uma forma condensada, primeiramente, como 6 fatorial. É o produto de todos os números de 1 até esse número que está no fatorial ali. Então, ali está uma decrescente, né? Mas seria 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5 vezes 6. Então, isso é permutação. É só você multiplicar. Se você tem 6 objetos, é 6 fatorial. Se você tem 10 objetos, é 10 fatorial. E por aí vai, ok? Isso é permutação sem repetição, na verdade, né? Porque existe a permutação com repetição também. Agora, eu vou até manter isso aqui. Imagine que você tem um arranjo, certo? Vou apagar isso aqui por um momento, essa resposta. Em que o que seria o arranjo? Né? Você tem uma situação em que você tem 6 objetos e você quer escolher e ordenar apenas 4 deles. Tá? Então, tem 6 no total e você quer escolher e ordenar 4. O começo da história aqui é o mesmo. Isso aqui é uma questão de arranjo simples, tá? Um exemplo de arranjo simples. Você pega os 6 objetos e ordena da mesma forma que você fez com as permutações. Só que agora você vem aqui e você faz um corte, tá? Então olha só, eu continuo tendo a ideia do 6 fatorial, que é a ordenação do 6. A gente vem e corta o que foi escolhido. E aqui é o que não foi, certo? Então, o que foi escolhido, como você queria escolher e ordenar esses objetos, então a ordem que você faz no escolhido, ela continua valendo, tá? Agora, isso daqui é que já passa a te dar problema, porque são objetos não escolhidos. Então, imagina que você teve que escolher, sei lá, cores, e aí você deixou de fora o azul e o vermelho. Ou você pensa, não, pera, se eu deixei o azul e o vermelho, eu posso ter deixado o vermelho e o azul. Ou seja, eu estou trabalhando com ordens diferentes para dois objetos que não estão escolhidos. Faz diferença você falar azul e vermelho ou vermelho e azul para o que está fora da sua escolha? Não, né? Eles estão fora. Quando a gente escolhe, a gente deixa de fora justamente aqueles objetos que eles não vão ser lembrados, na verdade. Então, nesse caso específico aqui, nós contamos essas duas ordens aqui como sendo ordens diferentes, quando na verdade elas são as mesmas. De forma que para você poder corrigir o resultado,
você vem aqui e divide por esse 2 fatorial, que é a ordenação desses dois objetos. Então, o arranjo simples ele trata disso. É a ordenação de todo mundo, mas aí você divide pela ordenação de quem ficou fora, para poder fazer a correção, ok? Então isso seria o arranjo simples. Aí qual que é a ideia da combinação simples? Bom, a ideia da combinação simples é que você só vai escolher os objetos, tá? Então eu não vou trabalhar com a ideia da ordem de escolha. Eu só vou escolher. Então não tem hierarquia, não tem ordenação. Então eu só vou fazer escolha. De forma que ela é praticamente aqui, o começo é igual ao arranjo, você faz a ordenação de todo mundo, divide pela ordenação do que não foi escolhido, e agora a ordenação do que foi escolhido também ela não faz diferença. De forma que se eu escolhi 4, eu vou ter que dividir também pelo 4 fatorial. Entendeu? Então, a diferença básica é: permutação não tem escolha, é só ordenação. O arranjo simples, você tem uma escolha e a ordenação dos escolhidos é importante. E na combinação simples, só tem a escolha, não tem ordem. Ok? E é isso que diferencia esses três. Nesse caso da nossa questão aqui, o que acontece? Nós temos 10 pessoas, tá? E tá falando duas ali, mas nós vamos formar comissões de 5 pessoas. Então, qual que é a história? Eu tenho 10 pessoas e vou escolher 5. Então, já deixa de ser a permutação, porque eu não vou ordenar todas as pessoas, eu vou escolher só 5. E agora, para poder definir se isso é um arranjo ou uma combinação, você pensa: foi falado que existe uma hierarquia? Vai ter cargo? A ordem que eu escolher vai fazer diferença? Vai ter um presidente? Vai ter um vice-presidente? Não. Vai ser formada comissões de 5 pessoas. Então, tanto faz a ordem da escolha da comissão. Quem foi escolhido está lá e tem a mesma prioridade, vamos dizer assim. Então, também não é uma questão de arranjo, isso passa a ser uma questão de combinação, tá? Então, essa questão toda aqui, ela vai ser de combinação. Deixa eu só dar uma arrumada aqui, vou pausar rapidinho só para poder tirar isso tudo da tela, ok? Pronto, só dei uma limpada ali, tá, do que estava escrito. Então, essa questão, ela trata da combinação, tá? Então, é uma questão de combinação. No caso, é uma combinação simples. E a fórmula que a gente vai usar, a fórmula dada, eu já expliquei como funciona a fórmula, né? Mas tem ela escrita, né? A combinação de N P a P, em que você, primeiro, você ordena todo mundo, depois você divide a ordenação do que foi escolhido e também divide a ordenação do que não foi escolhido, tá? Então, basicamente é isso. Só que nós temos algumas restrições. Então, pensa, ó, na letra A, você quer que a comissão tenha tanto o Anderson quanto o Eduardo. Então, a sua comissão tem 5 pessoas, mas você já definiu duas delas, certo? De forma que, como já tem as duas, você vai ter 3 vagas, tá? E aí você vai ter 8 pessoas para poder completar essas suas 3 vagas, ok? Já que o Anderson e o Eduardo estão nela, fica essa situação. Agora, em que nenhum dos dois esteja presente. Então, dessa vez, eles não vão ocupar a vaga. Então, eu continuo tendo as 5 vagas normais. Só que, como nenhum dos dois estão, eles não entram na escolha, então vão ser apenas. Nossa, eu tô apertando o botãozinho aqui. Aí foi saindo a letra cada vez mais estranha aqui. Então são 5 vagas e 8 pessoas. Em que apenas um deles esteja presente. Então você vai primeiro definir qual dos dois. E aí você vai ter. Então primeiro você escolhe um dos dois. E depois você vai ter 4 vagas.
entre as 8 pessoas, tirando esses dois. Então, eu convido vocês a pausarem o vídeo e pensar como é que eu vou encaixar essas informações na fórmula, tá? E aí eu retorno em seguida para a gente poder concluir a questão. Bom, vamos lá. Espero que você tenha pausado e tentado, né? Se nós temos aqui a letra A, se nós temos 3 vagas para 8 pessoas, eu posso fazer isso utilizando uma combinação de 8 pessoas tomadas 3 a 3. Isso daqui vai ser o quê? Como que funciona a fórmula mesmo? A gente ordena as 8 pessoas, divido pelas 3 escolhidas e também divido pelas 5 de fora, porque as ordenações não importam, tá? Para poder resolver isso, nós temos que abrir o fatorial. Então, o 8, lembra, o 8 é o produto do 8 até o 1, né? Decrescente. É 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5. O do 3 vai ser o 3, 2, 1. E o do 5 vai ser o 5, 4, 3, 2, 1. A grande dica aqui é você abrir até você encontrar o maior valor que está ali embaixo. Então você vem 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. E a partir daqui seria quem? O 4, 3, 2, 1. Só que 5, 4, 2, 3, 1 multiplicados é o famoso 5 fatorial. Então você pode fazer isso. Você pode começar a abrir a sua conta e se por algum momento você parar de escrever, você bota a exclamação de volta que você não burlou regra nenhuma, tá? Eu só parei no 5 fatorial. Embaixo você abre o 3 vezes 2 vezes 1 e você mantém o 5 fatorial. De forma que nós podemos chegar aqui e usar o corte, tá? Temos 5 fatorial em cima, temos 5 fatorial embaixo. Então aqui sobra 1 e 1. Temos 3 vezes 2, que é 6. Então eu também posso cortar com o 6 de cima. Então repara que ficou só 1 embaixo. Então a nossa conta é simplesmente 8 vezes 7, que é igual a 56. Ok? Então a resposta da letra A é 56. Agora na letra B, nós temos 8 pessoas para 5 vagas, tá? Então a nossa combinação, dessa vez, vai ser de 8, 5 a 5, certo? Na hora que a gente fizer aqui, então, qual que é o procedimento da combinação? Eu pego as 8 pessoas, ordeno, só que eu contei a mais. Eu venho aqui para corrigir, divido pela ordenação dos 5 escolhidos e também pela ordenação dos 3 que estão fora. Só que, pessoal, multiplicação, ali embaixo está a multiplicação, certo? 5 fatorial vezes 3 fatorial. A multiplicação ela é comutativa, certo? Então eu posso chegar aqui e trocar essa ordem. Repara que esse valor aqui, ó, essa fração que a gente chegou aqui, é a mesma que está lá em cima, tá? De forma que a resposta, obviamente, vai ser a mesma. Isso aqui também vai dar 56, tá? Faltou só eu destacar a ferramenta aqui, peraí. Aí. Beleza? A mesma coisa da de cima. Então também tem 56 comissões que não tem nenhum dos dois. E agora em que apenas um deles esteja presente, então primeiro você tem que escolher um dos dois. Então pode ser tanto o Anderson quanto o Eduardo. De forma que eu vou ter então uma primeira escolha formada por duas opções. E a segunda parte vai ser escolher 4 pessoas do meio de 8. Então vai ficar 2 vezes. Aí a gente monta aqui. Então 8 e 4 ordena as 8. Divide pela ordem das 4 escolhidas e também pela ordem das 4 não escolhidas. Vamos abrir o fatorial. Deixa eu chegar aqui um pouquinho para o lado. Espera aí, tem um 2 aqui, né? Não pode esquecer desse 2.
Então a gente vai abrir o em cima até chegar no 4, né? Poder cortar com o de baixo. Então 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. 4, 3, 2, 1 vezes 4 fatorial. Vamos ver que a gente corta aqui, ó. Podemos cortar 4 fatorial e 4 fatorial. O 3 e o 2 cortam com 6, então ficou 1, 1, 1 e 1. E podemos cortar o 4 com 8, vai ficar 1 aqui e 2 em cima. Então, toma esse cuidado, que em cima aqui ficou o quê? Além do 2 de fora, ficou 2 vezes 7 vezes 5. Ou seja, isso aqui vai ser igual a 70. 2 vezes 70 é igual a 140. Ok? Então existem 140 comissões em que apenas um deles está presente. Correto? Tudo bem? E é isso. Basicamente é isso. Eu convido vocês, pessoal, a fazer o cálculo de quantas comissões de 5 pessoas existem, sem essas restrições. Ou seja, eu tenho 10 pessoas e eu vou escolher 5. Veja quanto que dá essa resposta e compara com o que a gente obteve aqui e explica por que aconteceu isso. Ok? Beleza? Vamos lá então para a próxima questão. 21 minutos para uma questão, quase 22, né? Mas é o que eu quis explicar direitinho. Questão 2. Numa cidade, 30% dos homens são casados, 40% são solteiros, 20% são desquitados e 10% são viúvos. Um homem é escolhido ao acaso. Letra A. Qual a probabilidade de ele ser solteiro? Letra B. Qual a probabilidade de ele não ser casado? Letra C. Qual a probabilidade de ele ser solteiro ou desquitado? Eu acho que são só essas, né? Isso. Então, se você sabe resolver, pausa o vídeo e retorne em seguida. Bom, pessoal, nós temos aqui, então, uma questão de probabilidade. Então, probabilidade é definido como a chance de alguma coisa acontecer, de algo ser observado num experimento probabilístico, tá? Então, o que seria um experimento probabilístico? Os mais famosos são: eu tenho uma amostra ali, eu tenho uma quantidade de objetos à minha disposição e eu vou selecionar alguns objetos ao acaso. Tá? Ao acaso quer dizer que você você não tem influência na sua escolha. Você está escolhendo é, realmente aleatoriamente. Não tem, você pode escolher qualquer objeto. No nosso caso aqui, o experimento probabilístico dessa questão é escolher um homem ao acaso daquela cidade. Então você tem um grupo de homens que estão daquela cidade, você vai escolher um sem influência externa nenhuma, você vai só escolher. E aí, a probabilidade seria o quê? A razão entre o total de homens que se enquadram na situação que você espera, dividido pelo. A razão entre dividido é ótimo, né? Mas é a razão entre o total que você espera pelo total que você tem disponível na cidade. Então, é sempre a ideia da probabilidade é você fazer. O que nós dizemos é o seguinte: são os casos favoráveis. O que é o caso favorável? Favorável não é na conotação de coisa positiva, coisa que é boa para você. Não, é coisa que você espera observar no seu experimento. É aquilo que você está querendo calcular a probabilidade. Então é isso sobre o total de, sei lá, o total de casos, não é o total de casos, mas é o total de resultados, tá? Então, sei lá, se eu tenho 10 bolinhas, eu quero saber a chance de eu tirar uma ao acaso e observar um número par.
elas são numeradas de 1 a 10, né? Então você tem 10 bolinhas. Você vai ter o 2, o 4, o 6, o 8 e o 10. Então você tem 5 pares. Então a probabilidade de você tirar um número par é 5 em 10. Que você pode colocar isso como 1 em 2, por exemplo. Ok? Agora, repara que aqui as quantidades elas já estão na forma de razão. Porque eu tenho porcentagens, tá? A porcentagem por si só já é uma razão. Então, quando eu falo que 30% dos homens são casados, eu quero dizer que se eu pegar o total de casados e dividir pelo total de homens, eu vou obter a proporção de 30%. Se eu pegar o total de solteiros e dividir pelo total de homens da cidade, vai dar 40%. Se eu dividir o número de desquitados pelo número de homens, vai dar 20%. De viúva, a mesma coisa, vai dar 10%. Então, aqui eu não tenho que aplicar fórmula nenhuma, porque os valores já estão nessa razão. Então, cada um desses valores aqui já está atendendo exatamente isso aqui. Então, você tem homem casado, é como se fosse 20. Ah, é 30, né? 30%, é 30 para cada 100, tá? O solteiro é 40 para cada 100. Então, assim, a porcentagem ela já está significando essa razão aqui, de forma que você não precisa se preocupar com ela. Então, se eu te perguntar a probabilidade dele ser solteiro, eu não preciso mais saber quantas pessoas tem na cidade, quantas são solteiras, porque eu já tenho a proporção, eu já tenho a razão. Então a resposta está direta ali, tá? Então, pessoal, essa questão é literalmente olhar e fazer. Não tem erro, tá? Essa questão é simples, é só olhar e fazer. Então, pausa o vídeo, tenta concluir e volta em seguida. Bom, deixa eu só apagar isso aqui. Apagou. Então, a probabilidade da pessoa ser solteira. Eu vou chamar isso aqui de P-SOL. Não é o partido, tá, pessoal? É só P de solteiro. Segundo o nosso enunciado, 40% dos homens são solteiros. Então, se eu vou escolher um homem desses 100%, nós temos 40% solteiros. Ok? E aí? É só isso mesmo. Agora, a probabilidade de ele não ser casado, você pode ver isso aqui de duas formas, tá? A primeira, de ele não ser casado, então se ele não é casado, você teria. ah, então, se ele não é casado, ou ele é solteiro, ou ele é desquitado, ou ele é viúvo, certo? De solteiro é 40%, desquitado 20% e viúvo 10%. Isso aqui vai te dar um retorno então de 70%. Então a chance dele não ser casado é de ele ser qualquer um do resto, ok? Então é a soma de tudo. A outra forma de você olhar, que é a mais direta, é você saber que o total é 100%. Se você quer que ele não seja casado, é só você tirar a probabilidade dele ser casado, certo? É tudo menos o que você não quer, tá? Então vai ser 100% menos 30%, né, que é o de casado. Isso aqui vai te dar os mesmos 70%. Então, isso aqui era mais direta, né? Isso aqui não tinha muito mistério, não. Ok? Letra C. A probabilidade de ele ser solteiro ou desquitado. Então, como não tem a possibilidade dele ser os dois, porque olha só, eu vou comentar com vocês uma coisa que é importante. Existe na probabilidade a probabilidade da união de dois conjuntos, de dois eventos. Isso aqui é dado como a probabilidade do primeiro acontecer mais a probabilidade do segundo acontecer. Só que pode ser que a ocorrência do primeiro
traga consigo também a ocorrência do segundo. Ou seja, pode ser que tenha alguns casos que a ocorrência de um acaba sendo a do outro também. Por exemplo, se você pega aqui num dado, igual 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí você coloca dele ser par ou múltiplo de 3, por exemplo. Tá? Aí se você olhar o P do par, o P do par é o que? Nós temos o 2, o 4 e o 6. Então são 3 de 6. O P ali do múltiplo de 3 seria quem? O 3 e o 6. Ou seja, são 2 em 6. Certo? De forma que se você simplesmente fizer a soma desses dois, porque o ou é o quê? Essa união seria ou, né, no caso. Você faria que o P de par mais o P do M3, se você simplesmente somar, seria 3 sextos mais 2 sextos, isso aqui daria 5 sextos. Isso quer dizer o quê? Que você teria, dos 6 números, 5 te atenderiam. Só que se você for olhar na prática, nós destacamos quantos números aqui do lado? Ó? Nós destacamos o 2, o 3, o 4 e o 6 duas vezes. Então, aquele 5 que entrou aqui é porque contou o 6 duas vezes. Esse 6 ele entra como uma interseção. Ele conta para os dois. Então, ele é tanto par quanto múltiplo de 3. De forma que você acaba contando duas vezes. Então, na nossa formulinha aqui, nós temos que levar em consideração que nós temos que tirar aquela ocasião em que duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Ok? Então você tira a interseção. Deixa eu. Falando em tirar, deixa eu tirar isso aqui de baixo agora. Para a gente poder ter o espaço aqui para a gente poder resolver a questão. Então, assim, mas, pessoal, não é necessário o que eu estou fazendo aqui para essa questão, mas eu vou explicar por quê. Então, tecnicamente, você está querendo aqui a probabilidade dele ser solteiro ou desquitado. Isso seria, então, a probabilidade dele ser solteiro mais a probabilidade dele ser desquitado menos a probabilidade dele ser os dois, tá? Solteiro e desquitado. Aquele sinal ali, o contrário é I, tá? Pessoal, só que isso aqui, vamos lá, dele ser solteiro, nós vimos que é 40%. Dele ser desquitado, são 20%. E dele ser os dois? Pessoal, muito embora as pessoas que às vezes desquitado é divorciado, tá? A pessoa separou, ela vai e bota no Face, solteiro. Tudo bem, lá é uma rede social. Só que na visão da lei, uma vez que você casou, você nunca mais volta a ser solteiro, tá? Se você casou, ou você permanece casado a vida inteira, ou você é divorciado se você separar, ou você é viúvo se seu cônjuge morrer. Então você nunca volta a ser solteiro, tá? Não tem como você voltar a ser solteiro. De forma que então não tem como uma pessoa ser solteira e desquitada ao mesmo tempo. Então aqui acaba entrando um 0%. Tá? Então não tem. Esses eventos eles são disjuntos que a gente fala. Eles não acontecem ao mesmo tempo, ok? De forma que o total aqui vai ser 60%. Beleza? Aí, eu acabei de lembrar uma coisa que eu ia falar, eu ia falar no início, né? Mas, de certa forma, eu falei, né? O vídeo vai ficar longo. Então, a ideia da minutagem é que você possa pular para uma questão que você está querendo saber. Você está louco para saber uma questão que vai chegar em 35 minutos se eu estou na questão 3 ainda, que eu vou começar agora. Certo? Então, acontece isso. Questão 3. Para a compra de uma TV, pode-se optar por um dos planos seguintes.
plano alfa, entrada de R$ 400 e mais 13 prestações mensais crescentes, sendo a primeira de R$ 35, a segunda de R$ 50, a terceira de R$ 65 e assim por diante. Plano beta, 15 prestações mensais iguais a R$ 130 cada. Letra A. Em qual dos planos o desembolso total é maior? Letra B. Qual deveria ser o valor da entrada do plano alfa para que, mantidas as demais condições, os desembolsos totais fossem equivalentes? Então, se você consegue resolver a questão, pausa o vídeo e retorna em seguida. Pessoal, vamos escrever, vamos traduzir aqui o que ele está dizendo, certo? Então, repara que nós temos aqui um plano alfa que consiste numa entrada de R$ 400. Entrada é o valor que você paga na hora, no ato da compra, tá? E depois ele tem mais 13 prestações mensais. E elas são crescentes. A primeira é de 35, a segunda é de 50, a terceira é de 65 e assim por diante. Então eu vou colocar aqui que o preço que você paga naquele plano alfa, ele é dado então pela entrada de R$ 400 mais uma soma de 13 prestações, tá? Vou colocar desse jeito, S13, ok? Enquanto que no plano beta, o que acontece no plano beta? São 15 prestações e todas elas são iguais a 130. Então ele é simplesmente 15 vezes. Olha, eu vou nem colocar 15 vezes, vou chamar primeiramente de S15. Porque são 15 prestações mensais, ok? Pessoal, repara o seguinte: no plano alfa, você começa pagando R$ 35, depois você paga 50, depois você paga 65 e assim por diante. O que acontece aqui então? Elas são crescentes. Da primeira para a segunda, você teve um aumento de R$ 15. Da segunda para a terceira, também é de R$ 15. E isso vai permanecer, que ele faria assim por diante. Então, esse é o padrão. De forma que isso daqui acaba sendo uma PA, tá? Uma progressão aritmética. O que é uma progressão aritmética? É uma sequência em que cada termo é igual ao anterior mais um valor constante. Esse valor constante é chamado de razão. Então, esse aqui é uma PA em que o primeiro termo é o 35 e a razão, ou seja, o valor que está mudando de um para o outro, é igual a 15, tá? Nós queremos então a soma dos 13 primeiros valores dessa sequência, que são as 13 parcelas. Então, se você for lembrar, a soma de uma PA, a de 13 termos, ela é dada pela soma do primeiro termo com o último. O último aqui no caso é o A13. Multiplicado pelo número de termos, tudo isso dividido por 2. Então, o A1 eu preciso do A13. Para obter o A13, eu uso a ideia do termo geral. Se eu estou no primeiro termo e eu quero chegar no 13º, eu tenho que somar quantas razões? Porque para chegar no segundo, eu somo uma razão. Para chegar no terceiro, eu somo duas. Para chegar no quarto, eu somo três. Para chegar no 13º, eu somo 12. Então você vai usar que o A13 ele é o A1 mais 12 razões. Então você vai usar essas duas coisas. Então primeiro você faz isso para poder obter qual que é o valor da 13ª parcela e depois você usa isso para poder saber qual que é a soma das 13 parcelas. E qual que é a história do plano beta? O plano beta já são parcelas constantes. Todas elas
valem 130. De forma que é até bobeira você utilizar. Ela é uma PA, você pode até colocar, ela é uma PA, que o primeiro termo é 130 e que a razão é zero. Pode até colocar isso, mas é bobeira. A soma daquelas 15 parcelas vai ser simplesmente 130 mais 130 mais 130, isso 15 vezes, então isso é igual a 15 vezes 130. E é isso que você vai usar para calcular o preço daquele produto pelo plano beta, ok? Então pausa o vídeo, tenta resolver e nós voltamos em seguida. Bom, dei uma limpada aqui. Então vamos descobrir o valor da 13ª parcela. Então vamos só colocar aqui aquela observação de novo, né? Não vou nem colocar a sequência toda não. Nós temos então uma PA em que o primeiro termo é 65 e a razão é 15. 65 não, né? O primeiro termo é 35, desculpa. Pera aí. 35 e a razão é 15, ok? Então nós queremos o 13º. Nós vamos fazer então o A1 mais 12 razões, correto? Então o 13º vai ser o que? 35 mais 12 vezes 15. Então aqui ele vai ser igual a 35 mais, se você multiplicar aqui vai dar 180. Então o nosso A13 vai ser igual a 215, ok? Então isso aqui é o que nós chamamos de 13ª parcela, ok? Então 13ª parcela. A nossa soma dos 13 aqui, nós vimos que para poder calcular essa soma, nós pegamos, espera aí que tem que desmarcar, o primeiro mais o 13º vezes 13 sobre 2, ou seja, o nosso S13 vai ser dado por 35, que é a primeira parcela, mais 215, que é a segunda, vezes 13 sobre 2. Então o nosso S13 vai ser igual, aqui em cima dá 250 vezes 13 sobre 2. Posso cortar aqui 250 com 2, vai ficar 1 em cima 125, certo? Então o nosso S13 vai ser igual a, vamos armar aqui do lado, 125 vezes 13. 3 vezes 5 são 15, vai 1. 3 vezes 2, 6 com 7. 3 vezes 1, 3. Esse 1 vale 10, bota o 0 aqui. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Então vai ser 5. 7 com 5 são 12, vai 1. 4 com 2 são 6. Então deu 1.625, correto? Então vamos dar aquela destacada aqui. Deixa eu apagar essa conta aqui do lado. Isso aqui então, soma das 13 parcelas, correto? Vamos dar essa destaque, vamos dar uma separada aqui. E agora sim, nós vamos usar isso aqui, ó. Eu não tinha destacado, né? Mas isso é o que se paga pelo plano alfa, tá? Deixa eu só abaixar esse do plano beta aqui. Deixar ele no cantinho aqui embaixo, por um momento. Então, o preço que a gente paga pelo plano alfa é a entrada de 400, mais aquele total que era 1.625,
de forma então que o nosso plano alfa ele vai ter um total então de R$ 2.025, ok? Então esse é o valor da televisão, TV, né? Isso. É o valor da televisão pelo plano alfa. Pelo plano beta, vou até apagar aqui que ficou tão coitadinho, né? Ficou pequenininho. O plano beta, como nós vimos, ele é aquele S15. Então vou até deixar aqui. De forma que nós fazemos 15 vezes 130. Ok? 15 vezes 130. Pode abaixar esse zero. 5 vezes 3. Deixa eu até armar de outro jeito aqui. Porque fica muito estranho armando assim. 13 vezes 150. Abaixa zero. 5 vezes 3 são 15. Vai 1. 5 vezes 1, 5. Com 1, 6. Esse 1 vale 10. 1 vezes 3, 3. Vezes 1 aqui é 1. Então é 0, 5, 9, 1. 1950. Então o plano beta, 1950. Ok? Então, a resposta da pergunta, ele perguntou em qual dos planos o desembolso total é maior. Então, a resposta é plano alfa. Ok? Então, no plano alfa, o desembolso é maior. Dá uma diferença de R$ 75, correto? Aí a letra B pergunta, qual deveria ser o valor da entrada do plano alfa para que, mantidas as demais condições, os desembolsos totais fossem equivalentes? Então, pessoal, nós acabamos de ver que a diferença que temos aqui, ó, o plano alfa menos o plano beta é igual ao 2025 menos o 1950. Isso aqui dá R$ 75 de diferença. Então, isso aqui é a diferença de preço, tá? Então, a gente vai manter tudo igual. A televisão no plano alfa vão ser 13 parcelas daquele jeito e vai ter uma entrada. E o plano beta vai ser 15 prestações de 130. Só vai mudar a entrada. Para a gente poder ter desembolso equivalente, nós queremos ter que o P alfa tem que ser igual ao P beta. Então, o preço pago em cada um teria que ser igual. Isso acontece quando a entrada ela vai ter que ser o quê? Vai ter que ter um valor de R$ 75 a menos. Para isso, a entrada, que era de 400, se ela fosse R$ 75 mais barata, os preços seriam iguais. Isso porque eu só posso mexer no valor da entrada. Então, já que a diferença é 75, basta eu pegar a entrada e tirar 75. Isso aqui vai ter um valor então de R$ 325, ok? Então, R$ 325. Então, esse aqui seria o valor da entrada. Vamos ter que destacar aqui embaixo. R$ 325 de entrada. E aí eles se tornam iguais, ok? Tudo bem, pessoal? Quase 50 minutos e nós vamos para a questão 4. Hoje eu estou batendo recordes, hein, pessoal? Hoje eu estou falando muito mesmo. Mas como tem a minutagem, eu me senti menos culpado de falar tanto assim. Questão 4. Em uma prova com 20 testes, cada resposta correta vale 5 pontos
e cada resposta errada acarreta uma perda de 2 pontos. Letra A. Maurício acertou 13 dos 20 testes. Qual foi a sua pontuação final? Letra B. Amanda obteve pontuação final de 23 pontos. Quantas questões ela errou? Letra C. É possível que você termine a prova com 17 pontos? Então, se você sabe resolver, pausa o vídeo e retorne em seguida. Bom, pessoal, o que a gente tem que observar aqui é que nós temos uma prova que tem 20 questões no total. Se você acertar, você ganha 5 pontos. Se você errar, você perde 2 pontos, tá? E aí na letra A é uma pergunta bem direta até, tá? Porque ele fala que o Maurício, ele acertou 13 do total de 20. Ele quer saber a pontuação dele. Então, pessoal, primeira coisa, se ele acertou 13 e tinha 20, ele errou quantas? Ele errou 7, tá? Então, como que eu vou montar a pontuação dele? A pontuação dele vai ser dada basicamente por, como cada questão correta vale 5 pontos, você tem 5 vezes C. Então, esse C é o número de respostas corretas, tá? E aí ele perde 2 pontos para cada uma das questões erradas, tá? Então, a fórmula básica para você calcular a pontuação de qualquer pessoa é essa. A pontuação é 5 vezes o número de respostas corretas menos 2 vezes o número de respostas erradas, tá? E é até importante aqui, deixa eu até colocar aqui, vamos chegar um pouquinho mais para o lado. É discriminar isso aqui, tá? P é a pontuação final. C, número de respostas corretas. E o E é o número de respostas erradas, tá? Respostas ou questões, tá? Testes, tanto faz. Então, na verdade, isso aqui está descrito para aquela situação que a gente escreveu ali, né? O C é correta e o E é errado. E é só substituir mesmo, tá? Depois ele fala que a Ana obteve pontuação final de 23 pontos. Ele está perguntando quantas questões ela errou. Então, o que está sendo informado para a gente aqui é o número, é a pontuação dela. Então, ela chegou aqui, ó, ao fazer 5C menos 2E, você obteve 23 pontos. Só que existe uma infinidade de combinações que dão esse resultado, que podem dar esse resultado. Nós temos que amarrar isso. Por que acontecem essas várias opções? Porque você tem dois valores desconhecidos, que é o número de respostas corretas e o número de respostas erradas. Então você pode combinar de várias formas para poder dar aquele valor que você está querendo. Para contornar isso, nós precisamos de uma segunda equação. Qual é a segunda equação? É o número de questões. Porque se você somar certas com as erradas, como não tem jeito de uma questão estar certa e errada ao mesmo tempo, ao somar o número de certas com o número de erradas, você precisa de um total de 20, ok? Então você tem que resolver esse sistema aqui. Aconselho que você use o método da adição, que é eliminar uma das letras, ok? E na letra C ele está perguntando se é possível terminar a prova com 17 pontos. Ou seja, é a mesma situação do anterior, só que ao invés do 23 está o 17. Então eu consigo uma solução para esse sistema aqui? Eis a questão. Então, se você sabe resolver, pausa o vídeo e retorna em seguida. Vamos lá, pessoal. Letra A. No lugar do C, nós colocamos 13. No lugar do E, nós colocamos as 7 que faltam, né? 5 vezes 13, 65. 2 vezes 7, 14. Então, a pontuação final, 65 menos 14, vai ser igual a 51.
Então, Maurício fez 51 pontos, ok? Letra B é aquele sistema. Como eu falei para usar o método da adição, pensa que na adição você soma as equações utilizando a ideia dos semelhantes. Você faz 5c mais c, isso aqui dá um total de 6c. Deixa eu só tirar aqui, porque eu devia ter tirado essa ferramenta. 6c. Você faz menos 2e mais e. Isso aqui dá menos e. E você faz 23 mais 20. Então isso aqui dá 43. Qual que é o objetivo disso? Bom, você obteve uma terceira equação que tem as duas letras. Isso te ajudou em alguma coisa? Definitivamente não. Isso não te ajuda em nada. A não ser que você pegue esse resultado e some com uma das equações de novo para eliminar. Isso eu acabei de observar que a gente pode fazer isso. Mas a ideia não é essa. Deixa eu voltar aqui. A ideia de você usar a adição é você conseguir eliminar uma das letras para que você obtenha uma equação que tenha uma letra só. Porque obtendo uma equação que tem uma letra só, você consegue resolver. Você obtém essa letra, depois você volta no sistema e obtém a outra. Então, olha que interessante. Se eu tivesse o 2 aqui, na hora que eu fizesse essa soma aqui do menos 2e mais 2e, concorda que o e ia sumir, que ia ficar 0e? Pois é, então, se tivesse um 2 do lado do e, resolveria. Como que eu faço aparecer aquele 2 ali? É só multiplicar por 2. Só que para isso eu não posso só multiplicar o e por 2. Eu preciso multiplicar a, a equação inteira por 2, tá? Então nós ficamos com um sistema equivalente a esse, que vai ser 5c menos 2e é igual a 23. E aqui embaixo, multiplicando todo mundo por 2, 2c mais 2e é igual a 40. Agora repara que agora sim, se eu fizer as devidas somas, 5c mais 2c, 7c, menos 2e mais 2e é 0, 23 mais 40, 63. Obtive uma equação que só tem uma letra. Então aqui vai ficar que o c é igual ao 63 dividido por 7. Isso é igual a 9. Então, são 9 questões corretas que ela respondeu. Para eu saber a errada, é só substituir nessa equação aqui, porque eu sei que certa mais errada é 20. Então fica 9 mais errada é 20, ou seja, o errado é o 20 menos 9, então o errado é 11. Ela errou 11, né? Isso aqui dá pra fazer de cabeça, né, pessoal? Aqui é só formalidade escrever isso. Então a pergunta é quantas ela errou. Então, ela errou 11 questões. Certo? E é isso. Ok? E letra C pergunta se é possível terminar com 17 pontos. Então a gente tem que saber se é possível a gente resolver aquele sistema ali e obter respostas inteiras, claro, e também positivas, dentro daqueles valores que a gente tem ali. Mesma coisa anterior, multiplicamos a segunda equação por 2, obtemos um sistema equivalente, que é 5c menos 2e é igual a 17, 2c mais 2e é igual a 40, certo? Somando isso daqui
nós vamos ter que 7C é igual a 57, de forma que o C seria o 57 dividido por 7. Esse número não é inteiro, ok? Então nós não conseguimos encontrar a resposta, porque não tem como você ganhar meia questão. Se você dividir 57 por 7, isso aqui vai ser igual a 8 e vai sobrar 1. Não tem como acertar 8 questões e mais um pedacinho, tá? Então não é possível, tá? Então não é possível. Sabe o que não é possível também? Eu gastar 1 hora para 4 questões. Vamos dar uma agilizada aqui, mas mantendo a qualidade, tá? Questão 5. Um pêndulo de 15 centímetros de comprimento oscila entre A e B, descrevendo um ângulo de 15 graus. Qual é o comprimento da trajetória descrita pela sua extremidade entre A e B? Então, se você sabe resolver, pausa o vídeo, resolva e retorne em seguida. Bom, pessoal, isso aí é um assunto da semana 3 do PET. Inclusive, no vídeo que você encontra no canal da semana 3, eu fiz essa análise para a gente poder descobrir como que a gente calcula o comprimento de um arco de circunferência, tá? Então, olha só, nós temos ali um pêndulo, ele está descrevendo essa trajetória aqui. Então, o pêndulo é aquela corda com uma bolinha pendurada embaixo, alguma coisa assim, ela fica balançando para lá e para cá. Então, o que nós queremos é aquilo que eu estou destacando em vermelho, quanto que mede aquele comprimento. Ele informou para a gente quanto que vale o raio, porque esse aqui está descrevendo uma trajetória que, se fosse possível, seria uma trajetória circular, tá? Só que está sendo só um pedaço da circunferência. Então, isso funciona para a gente como um raio, tá? E tem um ângulo central. Então, o que eu estou falando? Estou falando disso aqui, ó. Se fosse possível, se tivesse uma força suficiente, ele descreveria uma trajetória circular, correto? O que ele está fazendo, na verdade, é apenas parte dela. O que ele está fazendo é algo desse tipo aqui, ó. Ao invés dele fazer o caminho inteiro, ele está fazendo apenas parte do caminho, correto? Ficou estranho ali, né, pessoal? Mas é porque eu acho que se eu colocar a ferramenta aqui, ó, vamos ver. Eu acho que ele não vai ficar bom, viu? Agora ficou bom. É o que eu falei. Se eu usar a ferramenta de fazer retinho ali, ele não. Se fizer dentro de figura, ele fica realmente muito estranho. Espera aí que agora ficou estranho por minha causa mesmo. Opa. Tá. É uma coisa desse tipo. É uma fatia de pizza aquilo ali. Tá bom? Então, se você tem a circunferência toda, imagina você tem uma circunferência que o raio mede 15 centímetros, tá? Então aqui mede 15. Se ela fosse fazer a volta inteira, tá? Ela faria uma volta completa de 360 graus, ok? No caso do 360 graus, o comprimento dessa circunferência, ou seja, o tamanho que ela descreveria nessa volta toda, seria dado por 2π vezes r, sendo que o nosso r ali é o 15, certo? Ou seja, o nosso comprimento de circunferência seria aqui, nesse caso, 30π centímetro, correto? Então, aquela circunferência, ela mede 30π. Se eu fizer apenas parte disso, se eu fizer só 15 graus, aí que entra a história que você pode resolver com uma regra de 3. Você pensa o seguinte: se eu fizesse 360,
ela ia fazer uma volta que daria 30π. Só que eu estou fazendo só 15 graus. Eu não estou dando a volta completa. Só que isso é proporcional. Isso aqui vai dar um tamanho que, pela regra de 3, eu consigo obter que tamanho que é esse. Tá? Então, pessoal, se você acha que isso aqui já foi suficiente, pausa o vídeo e completa esse resultado para mim. Bom, como existe essa ideia do proporcional, é só a gente usar a regra de 3. Regra de 3 é o quê? É multiplicar cruzado. Certo? Então nós vamos aqui e fazemos 360x é igual ao 15 graus. Opa, faltou o x aqui, né? Vezes 30π. Eu estou mantendo o grau para mostrar para vocês o seguinte, que isso aqui vai ser dado por, se eu dividir 360, né? Vai ficar 15 graus por 360 vezes 30π. Essa, na verdade, é a fórmula, tá? Para o comprimento do arco. Você pega o ângulo central, divide pelo ângulo da volta toda e multiplica pelo comprimento da circunferência toda, tá? Mas não é necessário você decorar essa fórmula, tá? Porque você sabe de onde que ela vem. Ela vem de uma regra de 3. Então, se você sabe de onde ela vem, para que você vai decorar mais uma fórmula? É melhor fazer na hora, tá? Bom, podemos fazer cortes aqui. Posso cortar o 30 com 360. Aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 12, tá? Posso cortar o 15 com 12 dividindo por 3. Aqui fica 5 e aqui fica 4. De forma que a nossa conta aqui, o nosso x, seja igual a, em cima sobrou 5π, e embaixo ficou 4. Isso está sendo dado em centímetros. Isso aqui já é suficiente, tá? Se você quiser, você escreve isso como 1,25π centímetro, mas em fração ali já estava mais do que suficiente, ok? Tudo bem? Se quiser pode trocar o π por 3,14, várias coisas. Mas pode deixar o π quieto ali, beleza? Questão 6. Determina o período da função. Vai ter a função duas vezes ali, né? Da função da função. Deixa eu até dar uma arriscada aqui. Pera aí. Vamos fingir que nada aconteceu, hein? Vamos tentar pegar um tom mais ou menos igual aqui. Esse tom aqui, por exemplo. Ó. É ótimo que ele não é nada igual, né? Mas é só para dar aquela disfarçada. Da função, da função. Aí, ó. Finge que é isso aí, ó. Finge que nada aconteceu. Determina o período da função f de r em r, definida por f de x é igual a 1 menos 2 vezes seno de 2x menos π sobre 3. Isso é uma matéria da terceira semana do PET, tá? Então, se quiser, dá uma olhada em uma atividade lá que tem exatamente essa descrição. Pausa o vídeo e retorne. Bom, o que eu estou dizendo aqui é que tem uma atividade lá que ele dá um formato geral para a função seno. Na verdade, ele dá o formato geral da senoide. A senoide é o gráfico da função seno. Tá? E lá, se eu não me engano, ele diz o seguinte. Ele fala que a f de x ela tem o seguinte formato. É um número A que multiplica o seno de 2π sobre b, que multiplica x menos c, mais um valor d. É isso que está descrito como formato geral
daquela nossa circunferência. Da circunferência não, da senoide. E lá ele descreve muito bem que esse A, na verdade, o módulo dele seria a amplitude da senoide, o módulo do B seria o período, o C é o deslocamento horizontal e o D é o deslocamento vertical. Então é isso que está descrito lá no patch de vocês. Vou fazer uma coisa aqui que eu fiz na aula da semana 3, tá? Então se você não viu, você pode até voltar lá. Eu sei que o tempo já tá longo, já estourou o tempo, mas eu vou ficar preso na minutagem mesmo e vou. Vai durar 3 horas isso aqui, tá, pessoal? Mas eu vou fazer o que eu fiz lá. Deixa eu só pausar aqui para eu poder abrir o arquivo correto, eu já mostro para vocês. Espera aí. Bom, é isso aqui que eu quero mostrar para vocês, tá? Nós temos ali em verde é a função seno de x, a função pura, sem nada, é a função mais básica que nós temos. É essa função seno de x. Então, o que acontece? Primeira coisa, essa função, o gráfico dela, é o que nós chamamos de senoide, que é esse formato aí, que são umas ondas, né? A gente pode olhar como ondas ou como vales, enfim, o que você quiser. É, essa função seno, ela é uma função periódica. O que significa a função ser periódica? Olha só, eu vou fazer uma coisa aqui, vou ter que colocar a função de caneta. Repare nisso aqui, ó. Eu vou separar. Presta atenção no trecho que está entre esses dois pontos. Peraí que para movimentar eu tenho que tirar aqui. Vou movimentar isso. Ó, guardou aqui, ó. Guarda exatamente esse espaço aqui. Se eu posicionar, vocês concordam que eu obtive agora um outro pedaço aqui, que é o mesmo daquele outro? Repara, ó. Eu tinha esse pedaço entre esses dois pontos e agora eu coloquei esse pedaço. Vou até diminuir o zoom aqui. Compara esses dois pedaços ali, ó. Concorda que eles são iguais? É igual. Isso seria o período da função. Se você ficar passando a função aqui para a direita, repare que o gráfico ele vai se repetindo. Esse gráfico nunca muda. O formato dele é o mesmo o tempo inteiro. Então, essa função ela é a chamada função periódica. Ela tem um formato pré-estabelecido que se repete. Então, você consegue cortar um trecho da sua função de forma que o gráfico vai se repetir segundo aquele trecho. Então é uma colagem basicamente. Você pode cortar aquilo dali e ele vai continuar se repetindo. A função vai ter totalmente aquele formato, ok? Repara aqui do lado, não sei se está dando para ver ali, ó, tem esses valores aqui na esquerda e tá ali b igual a 6,28. 6,28 é a aproximação do 2π. O período de uma função seno pura é 2π, tá? Então, basicamente é, de novo, 2π. Esse é o período da função, 2π. O tamanho do trecho que repete. Nós chamamos aquele número de dízima periódica. Sabe a dízima periódica? O que é a dízima periódica? É um número decimal é um número decimal cuja parte decimal tem infinitos números que se repetem indefinidamente. Então, dízima periódica.
Cada número que compõe a parte que repete é chamado de período, né? A junção dos números que se repetem, na verdade, né? É chamado de período da dízima. Então, quando eu falo uma função periódica, é justamente também a ideia da repetição. Então, no caso da função seno, se repete de 2π em 2π. Então, do 0 ao 2π ela tem aquele formato, do 2π ao 4π ela mantém o formato, do 4π ao 6π ela mantém o formato e por aí vai. Vamos ver o que acontece quando a gente começa a mexer na função seno e transforma ela através de algumas coisas. Então, vou colocar para vocês aqui uma função em azul. Repara que ela está sobrepondo a função verde. E não sei se dá para ver ali do lado, mas é exatamente aquilo. É o A vezes o seno de 2π sobre B vezes x menos c, mais o D. Então, é aquela forma que eu escrevi para vocês lá no nosso slide. Que não é um slide, né? Mas é como se fosse. Vou colocar o A para poder mexer, para a gente poder ver o que acontece quando a gente modifica o A. Nesse momento eu estou aumentando o A. E repara que a onda vai ficando mais alta. Agora eu estou diminuindo o A. Então ela está abaixando, tá? Depois, quando fica negativa, ela começa de novo a aumentar à medida que vai ficando mais negativa, que é aquela ideia do módulo, né? Então lembra, lá estava escrito que o módulo de A é a amplitude da senoide. Então, na verdade, a amplitude ela seria meio que a ideia da altura de cada onda ali, tá? Então é isso, basicamente. A, a amplitude é a altura da sua onda. Vou mexer agora o C. Lá estava descrito que o C era o deslocamento horizontal. Lembrando que o C é o valor que você soma dentro do seno ali, tá? Então, o valor é uma constante, né? Um valor numérico que você soma dentro do seno. Olha o que acontece quando você vai mudando o C. A senoide continua a mesma, só que ela vai se deslocando na horizontal. Então ela vai sofrendo algumas translações, tá? Então uma translação horizontal, ela só muda a posição dela, mas o formato é o mesmo. Então se você soma alguma coisa dentro do seno, que não tem a letra, né, obviamente, você está somando um valor numérico dentro do seno, você desloca essa senoide de acordo com o que está sendo dado ali. Deixa eu tentar zerar aqui. Pronto. Zerei o C. Então, se eu mudo dentro do seno, se eu somo alguma coisa dentro do seno, você desloca o seu senoide para a direita ou para a esquerda. Se eu mexo agora no D, o D é o número que está fora do seno, estou somando um valor ao seno ali. A função começa a subir e a descer. Então, esse aí seria o tal do deslocamento vertical, correto? Então, realmente, aquele valor que você soma fora da função, ele também muda a posição da sua senoide, só que ele muda a posição verticalmente. Ele não muda o formato da função, nada disso. O formato do gráfico continua o mesmo, ele só está mudando a posição. Ele está mexendo para cima e para baixo, dependendo do valor que você coloca. Eu estou querendo fazer o D voltar a ser zero ali. Aí. E agora, para poder finalizar, eu vou mexer no B. Então lembra que o B é a questão do período, é a parte com que a função se repete, tá? É aquele pedaço que eu posso dividir ela e colar várias vezes para poder formar a função inteira. Lembra que na função verde o período era 2π. O período vai começar a aumentar aqui, olha só. Olha o que acontece. Pausar aqui agora. Onde que está o período dessa função? Vou selecionar o mesmo ponto que eu fiz no início
E agora eu vou marcar com esse ponto aqui, ó. Esse passou a ser um período. Vou voltar ao que tinha antes. Isso é o que nós tínhamos antes. Então, aqui era o período da função seno pura. E agora eu acabei aumentando ele para cá. Se eu aumentar o período, obviamente a minha curva ela fica mais esticada, correto? Ela demora mais a começar a se repetir. Então você meio que aumenta o tamanho da curva. Essa curva é infinita, né? Mas passa uma ideia de que você está aumentando ela, você está deixando ela mais aberta, ok? Então é isso que o período faz. Você está indicando onde que a função está se repetindo, correto? Deixa eu continuar aqui. Então aqui nós estamos aumentando. Agora estou começando a diminuir o período. Repara que ela vai ficando agora, ela vai se repetindo com mais frequência. Fica meio com efeito sanfona, né? E aí ela, depois quando fica negativa, ela volta a aumentar porque é o módulo, né? Então basicamente é isso, pessoal. Então o período é o tamanho da onda até ela se repetir. É o que nós conseguimos cortar ali para poder ficar colando e formar nossa função. Então quanto maior o período, mais aberta a senoide é. Ok? Deixa eu voltar para nossa aula aqui. Deixa eu voltar aqui. Então nós temos aqui, ó, a ideia de período. Então, pessoal, o período, se a gente for olhar, onde que está o período? O período, ele é justamente, ele vem da parte que multiplica aqui o x. Claro que ele acaba multiplicando o c também, mas igual eu falei, na hora que você multiplica o c, você só está mexendo no deslocamento da. Você está só mexendo no deslocamento horizontal da sua senoide. O que importa para a gente aqui é a parte do x, correto? De forma que o meu período ele vem daquele x. Então, comparando os coeficientes, a gente faz então que o nosso 2π sobre b, para eu poder descobrir qual é o período daquela função, eu igualo ele a 2, que é o que está junto do x, certo? Eu já falei para poder pausar? Não, né? Não sei. Ah, pausa aí e tenta terminar a conta. Pessoal, a conta é muito simples. Basta você considerar que existe um aqui embaixo. Isso é uma proporção. Faz cruzado. E você vai obter que 2b é igual a 2π. Ou seja, o b é igual a π. Então, o período daquela função é o módulo de b. Quem que é o módulo de b? Como o b aqui já é positivo, né? O π é um número positivo, o período aqui vai ser π. Simplesmente isso. Ok? Não tem nada demais. É só você lembrar daquela relação do 2π sobre b e iguala com o coeficiente do x e resolve e você acha o período. Nada mais do que isso. É só uma comparação de coeficientes. Ok? Tudo bem? Você pode até montar uma regra de 3 se você quiser. Você lembra que. Só você lembrar que se você considerar a função f de x igual a seno de x, o período dela é 2π. E aí você monta. Se o que está acompanhando no x é igual a 1, o período é 2π. Se o que está acompanhando no x é um número, sei lá, vou chamar de número r, quem que vai ser o meu período? É só fazer que o período é igual. É isso mesmo que eu estou fazendo? Que aqui deu r vezes 2π. 2π. Mas não é isso, né?
Ah, não, é porque é inversamente proporcional, tá? Esquece isso que eu falei aqui. A multiplicação aqui, ela é que, na verdade, quanto maior for o número que multiplica o x, porque na verdade a relação aqui é 2π sobre o período, né? Sobre o período. Então aqui a gente multiplica, não é cruzado, a gente multiplica desse jeito aqui. Então não vai ser muito útil, não. Você vai ter que o P vezes R é 2π, então o período é 2π sobre R, sendo que o R é aquele número que multiplica lá. Então no caso do R igual a 2, fica 2π sobre 2, que é π. Mas esquece isso, tá? Vamos lá, pessoal. 1h25, já era para estar finalizando essa aula. Questão 7. Uma piscina com formato de um paralelepípedo retângulo tem 20 metros de largura, 45 metros de comprimento, 2,4 metros de profundidade e a água nela contida corresponde a 2/3 de sua capacidade. Letra A. Quantos litros de água ela contém, levando-se em conta que 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros? Letra B. Se forem nela despejados 585 mil litros de água, que altura o nível da água atingirá? Letra C. Quantos litros de água devem ser despejados para que o nível da água suba 50 centímetros? Letra D. Qual é a maior quantidade de litros de água que é possível despejar sem que ela transborde? Muitas perguntas. Se você sabe resolver, pausa o vídeo e retorne em seguida. Pessoal, então a piscina ela tem o formato de um paralelepípedo retângulo. Como boa parte das piscinas, né? Então é um formato desse tipo aqui, né? Então você tem. Vou nem usar a ferramenta ali de desenho, não. Seria um formato mais ou menos desse jeito aqui, tá? É uma caixinha, né? É uma caixinha retangular que a gente fala, né? Nós temos aqui o comprimento, que no caso ali é 45. Nós temos a largura que é 20. E totalmente fora de escala, nós temos 2,4 de profundidade. O volume de um paralelepípedo é dado pelo produto das 3 dimensões dele, ok? Então, para você calcular quanto de água cabe na piscina, primeiramente, você faria essa multiplicação, tá? E levaria em conta que a resposta aqui vai estar em metro vezes metro vezes metro, vai estar em metro cúbico. E você leva em conta que um metro cúbico são 1.000 litros. Então, para você poder achar a resposta em litros, você multiplica por 1.000. Só que leve em conta também que na letra A está perguntando quanta água que tem na piscina. A piscina não está cheia até a boca. Ela está cheia até 2/3. Então, a resposta que você achar nessa conta aqui, você tem que multiplicar por 2/3. Ok? Não esqueçam isso. E ele está dizendo, se for despejado 585 mil litros de água, qual altura o nível da água atingirá? Então, basicamente, você pode considerar que você tem uma piscina menor aqui. Então, considera essa situação. Você vai despejar água, certo? Então, você está despejando água numa piscina que é um pouquinho mais baixinha, mas que ela ainda tem 45 metros de comprimento por 20 de largura. Só que agora tem uma altura que eu não conheço, mas eu sei que o volume aqui é 585 mil litros. É como se você chegasse aqui, ó, na piscina original, e você adicionasse um valor nela, um pedacinho para cima, certo? Aí você descobre quanto que ela vai subir. Você já sabe que ela mede 2,4. Você usa essa fórmula aqui para descobrir a altura desse pedaço de piscina e você soma com o anterior. Depois que eu for resolver vai ficar mais claro, tá, pessoal? Quantos litros tem que despejar para que o nível da água suba 50? Então, basicamente a mesma coisa aqui. Você vai continuar tendo aquela figura. Só que agora você já tem a altura. Você tem que a altura é meio metro. E você mantém as outras medidas. Aí é só você fazer o volume disso aqui. E você vai descobrir quanto você tem que despejar. Certo?
E na letra D é qual que é a maior quantidade de água que você pode botar ali sem despejar. Então, basicamente você vai utilizar o volume da piscina toda e tirar o volume que ela já tem. Então é isso, ok? Então pausa o vídeo, tenta responder e nós já voltamos aqui. Bom, vamos lá, né? Pessoal, acho que eu nunca falei tanto, é, assim, seguidamente, sem pausa, igual agora. Deixa eu fazer só uma pausinha pra eu poder beber uma água rapidinho aqui, pera aí. É 1 hora e meia falando sem parar, sem descansar a voz, tá? É pesado. Vamos lá então, ó. Na letra A, nós queremos saber quantos litros de água ela contém. Então, o volume da piscina, vou chamar aqui ó, de volume da piscina cheia, tá? Seria a capacidade da piscina, tá? Então, a diferença de volume e capacidade é a seguinte: capacidade é quanto que cabe, o volume é quanto que tem, tá? Basicamente é isso. Capacidade é quanto que cabe, o volume é quanto que tem. Então, o volume dela cheia, que vai ser a capacidade, ele vai ser dado pelo produto do 20 pelo 45 pelo 2,4. Então, o volume da piscina cheia. E aí, pessoal, sem cerimônia, a aula já está extensa demais. Eu não vou parar para poder fazer essa conta na mão. Vai ser 20 vezes 45 vezes 2,4. Isso aqui deu 2.160. Então, isso aqui seriam 2.160 metros cúbicos, ok? Só que aí, o que acontece? O volume ali, vou chamar de volume da piscina, tá? É o quanto que ela tem de água inicialmente, segundo o enunciado, é 2/3 daquela capacidade. É 2/3 dela cheia, certo? Então, o volume da piscina ali vai ser igual a 2/3 vezes 2.160. Se nós cortarmos aqui o 3 com 2.160, a gente vai encontrar 720 aqui. E 2 vezes 720 é igual a... Vou até... Pera aí. Eu ia fazer na frente aqui, mas por questão de organização, vou fazer aqui. Então, o V da piscina vai ser igual a 1.440 metros cúbicos. Ele está querendo que isso seja dado em litros. Então, isso aqui vai ser 1.440.000 litros. Ok? Então, esse é o volume da piscina em litros. Aí ele quer saber, se forem despejados 585 mil litros de água, que altura o nível da água atingirá? Então, ele vai despejar 585 mil litros. Isso aqui, em metro cúbico, é só eu cortar aqueles zeros, né? São 585 metros cúbicos, ok? Então, esse é um volume que eu vou adicionar. Pensa comigo, então, igual eu expliquei antes. Você tem a sua piscina. Se você despejar água, essa água ela vai espalhar no comprimento, na largura, de forma que ela só vai ter mudança na altura da água, correto? Não tem como você preencher a piscina e ficar um retângulo no meio dela mais alto do que em volta, tá? Então você só muda a altura, de forma que eu vou chamar isso aqui de V2,
que é um segundo momento da nossa piscina, que chamar de V2 por quê, né? V2 é o que a gente vai preencher, né? Sei lá, o que eu chamo aqui, pessoal? Chamar de velinha, tá? Você vai manter a largura de 20, você vai manter o comprimento de 45 e eu vou atingir uma altura que eu não sei qual que é. Só que eu sei que esse volume, no final das contas, vai ser igual a 585, correto? Então, esse nosso H', ele vai ser igual ao 585 dividido por, se a gente fizer essa nossa conta aqui, isso aqui vai ser igual a 900 aqui embaixo, tá? Bom, vamos recorrer à nossa amigona calculadora. Queremos fazer 585 dividido por 900. Deu 0,65. Ok? Soma a calculadora. Deu 0,65 metro. Ok? Ou seja, isso aqui ela vai subir 0,65 metros. Mas a pergunta não é essa. Quer saber qual a altura que ela vai atingir, certo? Ela já tem 2,4, então nós temos 2,4 metros mais 0,65 metros. Aliás, 2,4 não, desculpa. Espera aí, não é isso. Não é isso. A altura de água que nós temos na piscina, lembra que ela está com 2/3 da capacidade, né? Então, ela tem 2/3 da altura, correto? A altura dela cheia, correto? Ou seja, isso aqui vai ser igual a 2/3 vezes 2,4. Se você multiplicar isso aqui, você vai encontrar 1,6 metro, ok? Então, a altura que ela vai atingir vai ser dado pelo 1,6 que ela está cheia, mais esse 0,65 que ela subiu. Então, isso aqui vai dar 2,25 metros, ok? Tudo bem? Deve entender, pessoal? A ideia é que a piscina, a mesma análise, né? A água se espalha uniformemente naquele retângulo que forma a piscina ali. Só muda a altura. Se a piscina está 2/3 da capacidade, a altura também está 2/3. Então, se a altura da piscina, a profundidade no caso, né? Que é para baixo, né? Para cima, é 2,4, então ela está com 2/3 de 2,4, está com 1,6. Se ela subir 0,65, ela vai atingir 2,25. Beleza? Letra C. Quantos litros de água devem ser despejados para que o nível da água suba 50 centímetros? Então, nós vamos considerar que nós vamos colocar água suficiente para a água se espalhar nos 20 metros de largura, se espalhar nos 45 e vai subir, vai ter uma altura de meio metro, tá? 50 centímetros. Isso aqui vai ser igual. Vai ser isso aqui, dá pra de cabeça. É 450 metros cúbicos, tá? Então, ó, tá até aqui se quiser fazer a conta, ó. Ah, ótimo, abrir imagens. Muito bem. Calculadora. 20 vezes 45 vezes 0,5. 450, tá? Mas ele perguntou litros, tá? Então, esse aqui são igual a 450 mil litros.
É água pra caramba, né, pessoal? Pra subir 50 centímetros. Ok? E agora, qual que é a maior quantidade para que a gente pode despejar sem que ela transborde? Basicamente vai ser o volume dela cheia menos o volume da piscina que nós calculamos lá no início, certo? Isso aqui em metro cúbico, né? Nós vimos que nós temos 2.160 dela cheia menos o 1.420, não é? Era isso? Não, 1.440, né? Desculpa. Pera aí. 1.440 da piscina. Isso aqui vai retornar pra gente. Preguiça. Preguiça de fazer essa conta. 2.160 menos 1.440, 720 metros cúbicos. Ou seja, multiplicando por 1.000, são 720 mil litros. Ok? E é isso. Então, essa é a resposta da letra D. Você pode despejar 720 mil litros naquela piscina sem que ela transborde. É o máximo que você consegue colocar. Ok? Tudo bem, pessoal? Questão longa, né? Finalmente, questão 8. É possível usar água ou comida para atrair as aves e observá-las. Muitas pessoas costumam usar água com açúcar, por exemplo, para atrair beija-flores. Mas é importante saber que, na hora de fazer a mistura, você deve sempre usar uma parte de açúcar para 5 partes de água. Além disso, em dias quentes, precisa trocar a água de 2 a 3 vezes, pois com o calor ela pode fermentar e, se for ingerida pela ave, pode deixá-la doente. O excesso de açúcar, ao cristalizar, também pode manter o bico da ave fechado, impedindo-a de se alimentar. Isso pode até matá-la. Pretende-se encher completamente um copo com a mistura para atrair beija-flores. O copo tem formato cilíndrico e suas medidas são 10 centímetros de altura e 4 centímetros de diâmetro. Qual é aproximadamente a quantidade de água que deve ser utilizada na mistura? Então está pedindo para usar o volume do cilindro é πr ao quadrado h, para usar o π igual a 3, e 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro. Então, se você sabe resolver, pausa o vídeo e retorna em seguida. Pessoal, eu gosto das questões do Enem, porque se vocês não sabem, certa vez, vocês não sabem, né? Eu digitei uma apostila com todas as questões do Enem, desse Enem novo, né, que nós temos desde 2009, e foi até 2018. Então foram quase 1.000 questões que eu digitei. E galera, eu aprendi muita coisa digitando isso. Porque o Enem tem essas questõezinhas, tem. O objetivo aqui é fazer chegar a 2 horas, tá, pessoal? Tô devagando aqui, mas é pra chegar em 2 horas mesmo. Fazer o maior vídeo da história do canal. O Enem ele tem esses textos que trazem informações muito interessantes. Então você vai digitando, é diferente de você só ler. Então você está prestando atenção no que está ali e você aprende informações. Então eu adoro questões do Enem por causa disso. Então a gente aprendeu como é que a gente faz para poder colocar água no beija-flor, tá? Então bota açúcar, mas tem que tomar muito cuidado com a proporção. Tá, então vou nem destacar o que já está em vermelho ali. É uma parte de açúcar para 5 partes de água. Então, o que você colocar, você divide em 6 partes. Dessas 6 partes, 5 tem que ser de água e uma tem que ser de açúcar. Beleza? Tudo bem? Então vamos à informação matemática do problema aqui. Você tem um copo cilíndrico, ele tem 10 centímetros de altura
e 4 centímetros de diâmetro. Ele quer saber a quantidade de água, ele quer saber qual que é o volume de água que a gente tem que usar na mistura, ok? Então, pensa o seguinte. Você tem lá... Pessoal, está chovendo, estou ouvindo um barulho aqui que aparentemente é chuva. Informação importante, hein? Tá chovendo. Acho que é chuva mesmo. Mas não vou parar para olhar agora não, tá fechado aqui. Copiar. Eu vou colar. Então tá aqui, ó. Só eu desenhando. Tá? Então de copiar e colar é porque eu tô desenhando o meu copinho aqui. Não. Não. Aí. Tá bom assim. A ideia do copo cilíndrico é que você tem, então... Ele falou que o diâmetro é 4, pessoal. O diâmetro é o dobro do raio. Então, aqui, ó, essa medida seria o raio, que é igual a 2 centímetros. E ele tem uma altura, que eu vou chamar aqui de H, de 10 centímetros. Então, a ideia da questão é usar a fórmula do volume do cilindro, que é πr ao quadrado H. Sendo que o π você vai usar 3, o R vai ser 2 e o H vai ser 10. Isso aqui vai estar em ml, tá? Vai estar em centímetro cúbico, aliás, desculpa. E a proporção de centímetro cúbico para ml é 1 para 1. Você vai descobrir o volume que você vai botar no cilindro. Só que você tem que lembrar que tem que dividir em 6 partes. Uma parte de açúcar e 5 partes de água. Ok? E aí você consegue descobrir quanto de água você vai colocar. Então esse volume aqui não é de água, é o volume da mistura, tá? Então pausa o vídeo, tenta concluir e volta aqui para a gente poder terminar a questão. Bom, pessoal, então vou deixar claro que isso aqui é o volume da mistura, tá? Então vai ser o π, que pediu para usar 3, o r ao quadrado vai ficar 2 ao quadrado e a altura é 10. Pessoal, 2 ao quadrado é 4, vezes 3 é 12, vezes 10, 120. Então são 120 centímetros cúbicos. Ou seja, o volume da mistura é de 120 ml. Então é o que cabe naquele cilindro, tá? E eu vou preencher ele totalmente. Aí, lembra que a história que nós queremos é o volume de água, tá? Então nós queremos o volume de água, ok? Então o volume de água é você pegar o que? São 5 partes de um total de 6 da sua mistura. Tem que dividir a mistura em 6 partes. E a água são 5 partes. Isso aqui então fica 5 sextos de 120. Então vou até destacar aqui já a divisão do 120 por 6, que vai ser 20. Então são 6 partes de 20, sendo que dessas 5 são de água. 5 vezes 20, 100 ml, ok? Então você coloca 100 ml de água e 20 de açúcar. Ok, pessoal? Pois é, terminou. Passamos de 1h49. Pessoal, desculpa se eu falo muito, mas eu acho que a minutagem ela já é o pedido perfeito de desculpas, porque poupei o trabalho de quem estava querendo saber uma questão específica. Bom, o vídeo foi longo porque realmente eu dei muito detalhe, entrei em parte de teoria, não foquei apenas nas questões. Se você assistiu o vídeo inteiro,
Meu amigo, você merece uma medalha, tá? Parabéns. Parabéns, você tem muito interesse em aprender matemática para ficar 1 hora e 50 ouvindo esse professor que vos fala. Se você chegou até aqui pulando partes, também muito obrigado. Não deixa de ser um prestígio também. Se você gostou, deixa seu gostei. Inscreva-se no canal para receber vídeos tão longos ou um pouquinho menos do que esse. Patch 2 está aí, né? Tá rolando. Vai sair vídeo em breve no canal. Compartilhe com os amigos, fala com eles. Olha só, cara, você já viu 10 horas de Vai Brasil! Igual o Gil fala? Tem vídeo disso, não tem, pessoal? Será? Nossa, agora eu passei uma vergonha imensa. Mas deve ter um vídeo na internet, ou seja, 10 horas de Gil do Vigor, do BBB, falando Vai Brasil! Deve ter. Então, se você gostou desse vídeo, vê 2 horas do professor falando de matemática. Não, quem vê 10 horas de Gil do Vigor falando Vai Brasil, vai assistir 2 horas de matemática, não vai não? Eu acho que não. Acho que ninguém vê 10 horas de Gil do Vigor e muito menos 2 horas de matemática. Mas, pessoal, isso aí foi só para poder chegar em 1,51. Muito obrigado mais uma vez. Aguardo vocês na próxima. Valeu.